milímetros. Então a variância, como podemos escrever, a variância é medida em milímetro elevado a 2, ou seja, milímetro quadrado. Então, se nós estamos analisando rigorosamente o tamanho médio do diâmetro de área de secção transversal associada a um determinado parafuso, e isso é hipoteticamente aqui de aproximadamente 8 milímetros, a variância é medida em milímetro elevado a expoente 2. A questão é que milímetro elevado a expoente 2 é uma medida de área relacionada a uma determinada superfície. E o objetivo inicial da média não é tratar de área de uma superfície de secção transversal do parafuso ou de outra qualquer superfície associada ao parafuso. Pelo contrário, o objetivo do cálculo de média do diâmetro é verificar o comprimento do diâmetro, obviamente, notória e evidentemente, medido e aferido em unidade de espaço unidimensional, ou seja, em milímetros, e não em milímetros elevado a expoente 2. De modo que a variância gera uma medida que indubitavelmente garante e promove uma certa dificuldade de interpretação, pois a média está em milímetros e a variância associada à mesma variável aleatória se expressa, por assim dizer, a variância se apresenta e se expressa em termos de milímetro elevado a 2. E como que a estatística resolve esse problema? A estatística soluciona essa dificuldade por meio de uma outra grandeza denominada, vamos escrever então, que aqui outra observação, continuando a esta observação, é de que a dificuldade de interpretação gerada pela variância solucionada por meio da definição do desvio padrão. Então, o desvio padrão, aqui o desvio padrão, vamos escrever, o desvio padrão associado a uma variável aleatória x, ou ainda desvio padrão de x associado a uma variável aleatória x é mais, definido como mais variância de x, e aqui expoente 1 sobre 2. De modo que nós temos milímetro, hipoteticamente, o milímetro quadrado elevado a expoente 1 sobre 2 volta à medida denominada, dada em milímetros, para então nós melhor relacionarmos e correlacionarmos com a média, o tamanho médio, aqui no exemplo em particular, associado ao diâmetro de área de secção transversal de um determinado parafuso. Então, sim, o desvio padrão consegue muito melhor e de forma muito direta e objetiva garantir e promover uma melhor interpretação, então, desse desvio de probabilidades e desvio de medidas em relação a uma determinada média, pois a unidade de medida associada a essa grandeza que está sendo medida e, portanto, está sendo analisada por meio de uma esperança matemática, tem sua unidade preservada no contexto de verificar essa dispersão dos valores em relação à referida média. E a referida grandeza é preservada quando nós calculamos o desvio padrão, o qual é definido como mais
raiz de índice 2, raiz quadrada, raiz de índice 2 ou expoente 1 sobre 2 da variância de uma variável aleatória x. Então vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos discussões sobre este tema. Muito obrigado a todos.